a gente vai falar sobre o mundo, né, das finanças dentro do Islã, dentro do mercado, como é que o muçulmano pode investir seu dinheiro, como é que ele pode educar, né, a sua família, e começando aí com a importância da educação financeira, querido irmão, né? Primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco, né? E depois falasse um pouco sobre a importância da Claro. educação financeira na vida de cada um de nós. Tfadal. Claro. Assalamu alaikum, todo mundo. Haj Nasser, Maulana Azizna. Obrigado. Me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Mohamed Anaisse, 32 anos. Sou formado em engenharia civil, mas eu atuo no mercado financeiro há 8 anos. Tá? E atualmente eu trabalho no Nubank, né? O banco conhecido digital. Sim, sim. Atuo lá como Está líder crescendo de um também time que está bastante. crescendo bastante, né? A crescente dele está absurda. Batemos aí mais ou menos 100 milhões de clientes agora, Sim. tornando o segundo maior banco do Brasil, né? Meu Bem Deus. legal, né? Atualmente estou lá como líder de uma área de operações de investimentos, né? E dentro da empresa estou fazendo uma migração ali, que é um assunto que a gente vai falar mais para frente sobre mercado de trabalho e tudo mais, mas a gente deixa lá para frente, né? Sim, E uma coisa interessante que a gente estava falando nos bastidores, né? sim, Aqui, sim. que Sim, era sobre por que as pessoas gastam dinheiro, né? Ah, as pessoas gastam sim, sim, dinheiro. Muitas sim. vezes é muito mais falta de alguma outra coisa, né? Então as pessoas acabam usando o dinheiro como uma forma de cobrir uma Um outra escape, necessidade, né? Um né? escape, acho que Na essa é a palavra verdade, é uma correta aqui. demanda meio que psicológica, né, da É, pessoa. A gente vê, porque às vezes a pessoa está triste, vai pro shopping, compra. exato. Às vezes a pessoa tá, Vou lá né, comer, vou lá comer, comer vou alguma lá. coisa. Precisa É gastar isso. dinheiro, né? E eu acho que e aí que entra a importância dessa educação financeira, porque a educação financeira não é mais para te restringir, né? Ah, não, você não pode gastar, mas ela está muito mais para te colocar no futuro, onde você quer chegar, né? Inclusive eu coloquei aqui na minha colinha, mas mais para frente a gente fala mais sobre isso, sobre por que é importante você ter essa educação financeira hoje, e quanto mais cedo você tiver essa educação financeira, você tem uma previsibilidade, um futuro, uma aposentadoria muito melhor. Na E por que verdade, disso? a educação financeira, ela praticamente é uma formação necessária para a pessoa ter a sua vida digna, independente, sem precisar de alguém, seja Perfeito, agora, num futuro breve ou futuro mais perfeito, longe, né? perfeito. Exatamente isso. Porque quando a gente fala de aposentadoria, por exemplo, porque hoje você trabalha, recebe seu salário lá mensal, Sim, certo? sim, Só que chega uma hora que você não recebe mais seu salário. E aí você depende de quem? Do INSS. sim. E isso tem até uma brincadeira que a gente faz, que o INSS significa isso não será suficiente. Porque Hum, realmente a previsão para o é, futuro, para que daqui a 10, 15 anos, sim, é que esse dinheiro que já está provisionado não vai ter mais. Então as pessoas não vão mais poder depender dessa aposentadoria. sim. E aí você pensa, tá, e agora, o que eu faço? Será que eu consigo viver com R$ 1.000 por A mês? grande maioria das pessoas nessa fase voltam a trabalhar também, Voltam a né? trabalhar. E aí você pode ver vários Ubers aí com mais de 60 anos fazendo Sim, Uber. Cada vez sim. que acho que está passando para frente, as pessoas praticamente está acontecendo na vida das pessoas como que o senhor falou. Antes uma pessoa estava trabalhando e cuidava de uma família. Hoje não dá. Hoje deveria esposa e um marido, Ou esposa vai tem que diminuindo a trabalhar para quantidade de conseguir. filhos, né? Essa sim, perfeito. Sim. Sim, Mas a educação financeira, pelo que a gente sempre percebe, né, ela tem que vir lá de baixo, né? Não é uma coisa que a pessoa tem que começar a aprender quando jovem ou quando adulto, né? O ideal seria ele começar quando criança já, não é? exatamente. Eu acho que quando criança é melhor, porque em termos de investimentos, vou usar o termo de investimentos aqui, a gente fala que não é o dinheiro, não é quanto que você aplica por mês, por exemplo, é o que vai definir o seu futuro, mas sim o tempo que você está aplicando. Sim. Quanto mais cedo você começar, melhor e maior seu resultado lá na frente, né? Eu vou até trazer um exemplo daqui a pouco sobre isso, mas eu acho que hoje o que falta hoje no Brasil, por exemplo, é uma aula simples, semanal, de educação financeira. Pois Acho que é isso aqui Isso. resolve muita coisa, Sim, né? sim. Porque hoje, naquela fase entre os 12 e 18 anos, por exemplo, que as pessoas ainda estão na escola, né? As pessoas ainda não criaram uma responsabilidade, isso obviamente não falando de todo mundo, mas a maioria, né? As pessoas não têm responsabilidade ainda entre 12 e 18 anos, né? Então, Sim. na da escola e tudo mais, elas não conseguem valorizar o dinheiro. Então, ela vai lá, ah, eu gostei disso, vou comprar, pai, eu quero isso, vou comprar. Se o pai não compra, ela fica birrenta. Então, acho que essas coisas, é muito importante essa educação financeira, muito mais para visar o futuro
do que mais para olhar o presente, né? Para você conseguir enxergar um futuro muito Sim. melhor para você, né? Para sua família. Valorizar aquilo tudo, né? que você recebe, Exato. saber como gastar. Eu lembro que uma vez eu juntava um dinheirinho, né? Meu, a gente ficou um bom tempo, né, juntando um dinheirinho. E uma coisa que eu sempre quis fazer era brincar com aqueles, sabe, no shopping tem aqueles Ah, sim, espaços de sim, sei, brinquedo, né, de moto, tem os carros, era pequeno, né? Na época a gente foi lá no Center Norte, eu peguei todo aquele dinheiro que eu tinha juntado durante o mês de Ramadã, né? Todo dia minha mãe pagava um dinheirinho para mim, né, e tal. Gastei tudo lá, gastei tudo. Depois de ter gastado, deu uma dor na consciência, meu. Eu acho que terminei, gastei em meia hora, 40 minutos. Ah, Sabe, durante um mês, fiquei juntando aquele dinheiro por um mês, gastei em meia hora, 40 minutos, e agora? Aí eu fiquei perguntando, e aí? O que você recebeu em troca? Sabe, um lazer meio... Então, a importância da pessoa juntar não é restringir ele, exatamente. né? Exatamente. Ele viver a vida dele, fazer as coisas, no entanto, saber como organizar e como determinar cada custo, cada momento, não é? Exatamente. Tem um método, vou chamar de método, que geralmente esses educadores financeiros eles aplicam, que é o método 50-30-20, né, que a gente brinca, que é 50% da sua renda você tem que guardar para seus custos fixos, né? Então, pagamento de aluguel, essas coisas. Aluguel. 30% para você investir e 20% para o entretenimento. Que o entretenimento ele faz 50, parte 30 e 20. essa são números, né, vamos dizer, padrão, né, mas Sim, obviamente, sim. cada um vai adaptar à sua Sim, realidade, sim. né, mas qual que é a regra que é muito importante ali tem que ter essas três segregações: custos fixos, investimento e entretenimento. Você não Perfeito. pode viver sem o entretenimento. Equilíbrio é Certo, tudo sim. nessa vida, né? Sim. E não pode gastar tudo que a gente recebe. Exato.